Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Mais um domingo, nós aqui reunidos. Vamos estudar hoje o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, continuar o tema que a gente já vem abordando, falando sobre a justificação. No capítulo 4, Paulo usa Abraão e Davi, dois personagens, duas personagens muito polêmicas aí do Antigo Testamento, cada um com seus erros e seus acertos, exatamente para poder servirem de modelo para a ilustração que Paulo quer trazer a respeito de como que funciona a justificação e como que se dá a fé. Então, é um capítulo bastante importante. O capítulo 3 já foi bem complexo. A gente falou sobre bases judaicas, sobre as bases que vêm do ritual, da cultura e da religião judaica, que são usadas para poder explicar a expiação, a propiciação e a redenção, que é uma obra de Cristo por nós, e como é que a gente encontra os paralelos para essa obra de Jesus na cultura judaica e na religião judaica antiga. Então, é muito importante esse pano de fundo, que nós tenhamos isso em mente sobre quais eram os rituais, quais eram os procedimentos que Paulo estava em mente quando ele escreve. Então ele escreve para uma comunidade não apenas de judeus, mas com muitos gentios. Então Paulo ele tem que ter essa preocupação de trazer muitos modelos, de ilustrar bem, porque nem todos iam entender perfeitamente aquilo que ele estava falando. E aí, vemos aqui agora o capítulo 4. Vamos tentar trabalhar o capítulo todo em uma única aula. Vamos ver se a gente vai conseguir. Antes de iniciar, como de costume, gostaria de fazer uma oração com os irmãos para que o Senhor abençoe esse nosso momento de reflexão. Senhor, te louvamos e agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade que temos de lermos a Tua Palavra, de aprendermos um pouco mais, Senhor, sobre a obra que o Senhor fez por nós. Neste momento eu quero te pedir que o Senhor possa mediar e conduzir, Pai, a nossa leitura e reflexão bíblica. Quero te louvar pela vida da igreja que sempre tem se mostrado sedenta, Pai, pelo aprendizado e sempre se mostrado, Senhor, desejável de conhecimento. Então, que nós possamos continuar, Pai, nesse espírito, que nós possamos manter este ministério de ensino, que nós possamos continuar, Senhor, trabalhando com a Tua palavra, Pai, o qual nos é muito cara, Senhor. É isso que eu te peço nesta manhã e te agradeço, Senhor. Amém, Deus. Amém, irmãos. Antes de falarmos qualquer coisa, vamos ler a passagem. A passagem é um pouco longa, são 25 versículos. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, a NVT. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. E o que descobriu ele? O que Abraão descobriu? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivos para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e isso foi considerado justo. Em algumas versões fala isso lhe foi atribuído como justiça. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isto aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado.
A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé então é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão. Pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. Eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: Este é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Tudo muito complicado. Paulo fala do ponto de vista humano, certo? Abraão foi o fundador da nação de Israel, o patriarca. Então, ele vem trazendo que na própria mente de Abraão, antes mesmo da lei existir, antes de ter sido dada a lei, e quando Paulo fala sobre a lei, ele está falando da lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que foi dada por Moisés para o povo de Israel, e ele diz que muito mesmo antes da lei existir, já havia esta figura que a palavra não deixa muito, não ajuda muito a palavra em português, que é a figura do justo. O justo não é aquele que cumpre a lei. O justo é aquele que por Deus foi justificado. E aí Paulo vem dizendo que perante a lei, perante o cumprimento de ordenanças, perante toda essa construção que havia moral e ética já muito bem construída na época de Paulo, perante esta lógica era impossível alguém alcançar o status de justo, alcançar o status de alguém que seria irrepreensível. Então Paulo vem dizendo que mesmo antes de existir a lei já existia a figura do justo, porque já haviam pessoas que através do seu relacionamento com Deus, elas mostravam uma forma diferente de viver. E a gente já começa a entender que existe uma diferença entre essas pessoas que foram justificadas. Eu coloquei no tema da aula, justificação, uma obra de Deus.
porque isso é importante da gente entender que tá ficando já maçante, né? A gente está batendo nessa tecla bastante, mas é importante que a gente seja repetitivo, sejamos realmente cansativos neste ponto para deixar claro que não há como alcançar nenhum tipo de justificação, não há como alcançar nenhum tipo de favor divino através de nenhum tipo de obra, através de nenhum tipo de feito que nós possamos nos dedicar a fazer para que nós possamos alcançar a obra, alcançar a justificação, alcançar o favor divino. Tudo isso ele se dá por um conceito que é muito caro ao cristianismo, que é o conceito de graça. A graça, o favor não merecido. Então, a graça, o amor, a misericórdia de Deus é a única fonte que existe das bênçãos que recaem sobre nós. Não existe nenhum tipo de favor divino dado ao humano cuja fonte, cujo motor, cuja motivação tenha sido algo que nós possamos ter feito para agradar a divindade. Então é exatamente isso que Paulo está construindo, que é a doutrina da graça. E aí, neste capítulo, eu coloquei assim alguns pilares, né, que nós podemos começar a debater. O primeiro que eu coloquei, nada em que se gloriar, porque a justificação não é uma obra nossa, é uma obra de Deus, e não há nada em que se gloriar. E aí, exatamente, é o que está no versículo 2, que se as boas obras de Abraão o tivessem tornado justo, ele até poderia ter motivos para se gloriar, mas não diante de Deus. Mas Abraão, ele não foi considerado justo pelas suas obras, mas ele foi considerado justo pela sua fé, que é o que está em Gênesis 15, 6, que é quando Deus está falando com Abraão e diante ali da promessa que está sendo feita a Abraão, o versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, a justiça que havia em Abraão, ela foi uma justiça atribuída a ele por conta de sua fé. Abraão recebeu a justiça, ela é uma justiça que vem de fora. Aquilo lhe foi atribuído como justiça, quer dizer que não era dele, não era direito dele. O Tim Keller, ele até usa alguns exemplos para poder falar, mas o próprio Paulo, ele usa um exemplo muito bom que ele fala do trabalhador. Que o salário daquele que trabalha não é um presente, é um direito. Então, o operário que faz a sua atividade laboral bem feita e recebe o pagamento pelo seu trabalho, isso não é nenhum tipo de presente, é simplesmente o direito dele. Mas o que Abraão estava recebendo da parte de Deus era um presente. Era efetivamente o favor divino imerecido, porque única e exclusivamente por ele crer na promessa de Deus, ele recebe e aquilo lhe é imputado como justiça. A justiça é atribuída. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, a respeito de que nós somos considerados justos perante Deus exatamente porque nós temos uma justiça que nos foi atribuída, que nos foi outorgada. O que é uma justiça outorgada? Quer dizer que alguém cumpriu e aí ele passa para mim aquele status, aquele título que ele possui, ele passa, ele transfere para outro. Então nós recebemos esta justiça de Cristo, que cumpriu a lei. Cristo verdadeiramente cumpriu todos os mandamentos e cumpriu a lei. E através dele nós recebemos esta justiça porque ela nos é atribuída. A gente recebe juntamente com Cristo esse status. Então, Jesus cumpre a lei, paga o preço e transfere para nós aquele status. Então,
recebemos uma justiça atribuída. E aí existe um outro problema que eu gostaria de tratar com vocês, que é exatamente a questão da fé. Porque crer no Senhor, a palavra fé, ela é uma palavra que a gente tem bastante no nosso cotidiano, a gente fala muito, mas quando alguém pergunta o que é fé, fé é acreditar. E efetivamente, fé, no sentido que Paulo está falando, no sentido que a Bíblia aborda a fé, ela não é simplesmente acreditar. A fé bíblica, ela vai para além da crença. Nós temos uma ideia de que a fé é algo da mente. É algo que acontece aqui na cachola, em algum lugar aqui dentro. Então a fé é algo próprio da mente, da cognição. É um objeto do pensamento, certo? É abstrato. Está acontecendo aqui dentro. Então a pessoa ter fé é uma pessoa que acredita. E ter fé não é simplesmente crer que Deus existe. Ter fé não é simplesmente crer em Deus. O próprio Paulo, no Romanos 1, no primeiro capítulo, ele fala e ele faz uma alusão do texto de Abacuque, né? Mas em Romanos 1, versos 16 e 17, Paulo fala: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ao poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Este finalzinho de o justo viverá por fé é uma citação de Abacuque 2,4, onde Deus falando para o profeta Abacuque: eis o ímpio, a sua alma não é reta nele, mas o justo, porém o justo viverá pela fé. Então, o justo vive pela fé. É interessante porque a palavra fé, ela não existe na língua hebraica. Não tem a palavra fé na língua hebraica. A palavra hebraica que eles traduzem por fé nesse texto de Abacuque é uma palavra que ela tem uma intenção de fidelidade. Então, quando o texto fala que o justo viverá, vamos trocar a palavra pela fidelidade, ele não está falando o justo viverá por uma fidelidade de pensamentos apenas. É muito mais abrangente. A intenção é a fidelidade de pensamentos, de ações, de comportamentos. Então, existe uma integralidade muito maior do que aquela que a gente efetivamente percebe ou que vem à nossa mente quando a gente fala da palavra fé. Então, a fidelidade. O justo viverá pela fidelidade de Deus e pela certeza de que temos, de que Deus cumprirá os seus planos, de que a palavra do Senhor não poderá ser frustrada, que as promessas de Deus não podem ser frustradas e que aquilo que Deus prometeu, ele haverá de cumprir. Então, esta é a fidelidade que foi encontrada em Abraão, desta certeza de que, apesar das circunstâncias, apesar da longa idade, apesar do ambiente desfavorável, apesar de todos os problemas, apesar dos pesares, Abraão continuava crendo na fidelidade de Deus. Então, sabendo da fidelidade de Deus, então Abraão se prepara. Ele se prepara para poder receber o filho da promessa. Ele se prepara para que quando aquela criança chegue, esteja tudo pronto. Então, é exatamente isto que é a fidelidade. O texto de Hebreus 11, 1, que fala que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a certeza de coisas que não se veem. Então, este texto ele também vai trazer exatamente essa intenção de que a fé é um firme fundamento
daquilo que se espera, olha só, a intenção é de que eu sei que está lá o alicerce, eu sei que está tudo pronto, eu sei que já está tudo lançado para que aconteça. Então, eu já posso inclusive começar a construir o edifício, porque eu sei que os alicerces daquele edifício já estão postos, porque Deus já disse que eles estão lá. Então, é esta fé que envolve muito mais ação e modo de vida, envolve muito mais comportamento do que simplesmente razão. Não é uma fé que está presa na racionalidade de acreditar, mas é uma fé de viver como que a promessa de Deus já estivesse concretizada, certeza de que ela vai se cumprir. Então é muito mais do que simplesmente uma crença. E inclusive é esta fé que demonstra o poder do Evangelho. É interessante porque quando a gente lê sobre o reino de Deus, que Jesus tanto anuncia a respeito do reino de Deus, e ele fala que o reino de Deus já está entre vós, o reino já começou, já está inaugurado, é um paralelo muito bacana, porque então já temos que viver como se estivéssemos no reino, então já temos que começar a tratar o próximo como se o reino já estivesse pronto, implantado, e isto efetivamente faz com que o reino aconteça. E isto efetivamente traz o reino. Por quê? Porque o cidadão do reino ele já vive os pilares e os princípios do reino de Deus hoje. Ele não espera para poder viver no amanhã. É uma música do Oficina G3, se não me engano, que fala como eu posso conquistar o céu se eu não sei viver aqui. Como eu posso conquistar o céu se não for como criança aqui. Então, essa música é interessante porque ele fala, a gente não sabe viver aqui entre a gente, acha que no céu vai ser diferente. O reino de Deus ele traz esta realidade última para já, para agora. Então essa esperança de um reino de justiça, paz e alegria, a gente já traz ela para hoje e a gente vira efetivamente militantes da justiça, da paz e da alegria. Porque o reino de Deus é isso, e nós vamos buscar isso hoje. Por mais que nós saibamos que só com a vinda de Jesus isto vai acontecer de forma plena, de forma total, de forma abrangente, nós vamos lutar até as nossas últimas forças hoje para que a justiça, a paz e a alegria aconteça. Então, tem todos esses paralelos. Então eu falei sobre a justiça atribuída, que essa justiça que foi outorgada, e falamos sobre a fé para além da crença. Então, a fé é muito mais, envolve acreditar em Deus, mas é muito mais do que simplesmente crer que Deus existe. É realmente depositar nele todas as nossas esperanças. É o que o Abraão fez. Ele sabe efetivamente de tudo o que Deus vinha prometendo para ele, porque Deus promete diretamente para ele, e ele acredita naquilo e vive de forma para que aquilo, como se aquilo já tivesse para acontecer. Então, essa exatamente é a fé, envolvendo o comportamento, a ação, a atitude, diferente do que simplesmente um objeto da razão. Dentro desses mesmos exemplos, aí Paulo traz Davi, traz o rei Davi para dentro da conversa, e no rei Davi existe um outro ponto também, porque Abraão não foi santo, isso não foi, de forma alguma. Abraão tentou adiantar, em algum momento ele tentou adiantar a promessa de Deus, ele duvidou do que ele realmente tinha ouvido. Abraão mente em um determinado momento e
Abraão tem todas as suas falhas, tá? Mas quando nós chegamos em Davi, Davi é um ponto ainda mais conflitante do que o próprio Abraão. Mas Davi, ele tem um salmo, o Salmo 32, que é exatamente a citação que está aqui no verso 7 de Romanos 4, é um recorte do Salmo 32, como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. É uma citação direta dos dois primeiros versículos do Salmo 32, eu vou ler direto no Salmo aqui, ó. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O que Davi está falando é que um texto de Jeremias, se não me falha a memória, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que Davi está falando é que o bem-aventurado, o homem, esse sortudo, é aquele cuja iniquidade é perdoada. Então ele está falando exatamente sobre alguém que, apesar de todos os seus erros, apesar de todas as suas falhas, apesar de tudo que ele pode fazer de errado, ele encontra um Deus que é perdoador, um Deus que é longânimo, um Deus que é misericordioso, tardio em irar-se. Então, este Deus é o Deus que Davi está se referindo. Então ele fala, apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas, ele diz que Deus não lhe imputou o peso pelo seu pecado da forma como ele merecia. Quando o profeta Natan vai falar com Davi a respeito do que ele fez com Urias, antes de Davi saber que era dele que o profeta estava falando, ele mesmo dá a sentença que um homem que faz uma coisa dessas é digno de morte. Davi não teria tratado consigo mesmo da forma como Deus tratou com ele. Então ele entendia que Deus foi muito misericordioso com ele ao não imputar sobre ele o peso dos seus pecados, apesar das consequências drásticas que o pecado dele trouxe, inclusive para a nação de Israel. Então, o pecado dele tem consequências imediatas já. O que não quer dizer que o pecado dele ficou totalmente impune. Mas Davi, ele tinha plena consciência de que tudo aquilo foi amenizado e que tudo aquilo que ele passou, todas aquelas consequências que tiveram do seu erro, da sua falha, elas eram só uma coisinha assim muito desproporcional com a grandiosidade da burrada que ele tinha feito. Acho que essa é a palavra. Então, esta certeza de que temos um Deus que é perdoador, de que temos um Deus que é longânimo, isto aqui é a base da propiciação. Lembra que eu falei na aula passada a respeito de propiciação? Exatamente ali naquela imagem do bode que no ritual da expiação, o bode sobre o qual era declarado todos os pecados da nação de Israel, e ele ia embora com esses pecados e levava eles para o deserto, para um lugar onde eles seriam esquecidos, simplesmente não seriam mais vistos, não seriam mais levados em conta, porque ninguém sabia para onde eles iam, eles simplesmente desaparecia. Então, está diretamente relacionado com a propiciação, que é exatamente isto que Cristo fez por nós, de carregar os nossos pecados. Então, os pecados de Davi, ele entende que eles foram amortizados, eles foram amenizados, eles foram levados embora e eles não foram levados em conta
por Deus. O Senhor não atribuiu a iniquidade para ele. Então, Davi tinha esta certeza. E é exatamente sobre isto que ele está falando. E aí, Paulo usa esses modelos para poder exatamente falar sobre esta justificação que alcança pessoas que são pecadoras. Então, não é um merecimento dela, não é mérito, é graça, é presente, é favor imerecido. Então, ela não recebe esta graça como pagamento, como um salário, por algo que ele tenha feito, mas simplesmente porque Deus se move dos altos céus, movido pelo seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, e ele vai resgatar um homem que está perdido. Então é exatamente isto que Paulo tá em mente. Dentro da teologia reformada tem uma palavra chamada de monergismo, que vai dizer exatamente que é um movimento que a salvação depende única e exclusivamente de Deus. É polêmico porque a salvação existe uma contrapartida de fé, exige uma contrapartida de fé. Mas, quando ela diz que a salvação ela única, depende única e exclusivamente de Deus, é porque sem Deus não há a salvação. Inclusive não há salvação fora de Deus. Quer dizer que sem esta obra redentora, e aí eu falei sobre a palavra redenção, sobre esse resgate, sem essa obra redentora não haveria nenhuma possibilidade de salvação. Então, Deus propicia, viabiliza toda a obra salvífica através de Jesus Cristo. Não através de cumprimento de lei, nem tampouco através de cumprimento de rituais, como a circuncisão, que Paulo vai trazer aqui a memória nos versos 10 e 11, exatamente que 9, 10 e 11, né? Deus salva circuncidados e não circuncidados, aí exatamente para trazer o paralelo da nação de Israel. Para o povo judeu, a circuncisão é uma marca que demonstra que eles são um povo separado, escolhido, diferenciado. É um pouco do que nós falamos na quinta, esta nação de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, povo santo. Então, para eles, a marca deste povo santo, desta raça eleita, está na circuncisão, no cumprimento de uma ordenança e um ritual marcado na carne, físico. E aí Paulo está falando assim, não, deixa disso, não é isso. Ele fala assim, Deus é Deus de circuncidados e incircuncidados, porque a circuncisão verdadeira não acontece na carne. Circuncisão verdadeira acontece no coração. Então, é um outro caminho que Paulo está construindo. E aí, ele vai nos dizer que exatamente esta marca deste povo, que é de propriedade exclusiva de Deus, é exatamente a fé. É a fé. Ele diz no verso 11, a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. É interessante porque quando Deus chama Abraão, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não em ti serão benditas todos os judeus da terra. Em ti serão benditos todos os teus filhos, em ti serão benditos todos os teus descendentes, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque
o modelo de fé de Abraão. Abraão viveu antes da instituição da lei mosaica. Abraão foi tido como justo muito mesmo antes de ser circuncidado. Então todas essas construções, elas mostram que já havia um interesse de Deus abrindo um caminho para a salvação de todos os povos, não um interesse único, exclusivo de privilegiar um povo em detrimento de outros. Então, Abraão creu na promessa de Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Entender esses dois tópicos, pelo menos, que não temos nada em que nos gloriar, porque tudo é obra de Deus, e que não temos nada o que temer, porque nosso Deus é um Deus perdoador. E aí entra um outro problema que eu não vou trabalhar aqui, mas entra um outro problema, uma outra discussão, que é se a salvação pode ser perdida, certo? Não temos o que temer. Deus é perdoador. E não podemos perder a salvação porque você nunca ganhou a salvação por si. Não foi você que ganhou a salvação pelo seu esforço. Então não é o seu esforço que vai fazer você perdê-la. A única coisa que garante a nossa salvação realmente é a certeza que nós temos de que o nosso Pai nos aceitará, independente daquilo que nós tenhamos feito, se nós ainda tivermos a consciência de que o nosso Pai é um Pai amoroso e que nós podemos voltar para a casa dele a qualquer momento, nós podemos retornar para a casa do nosso Pai a qualquer momento, não tem como. Você pode ser o filho pródigo, você pode ter pedido a herança do teu pai vivo. Pedir a herança de um pai vivo para o judeu é como você dissesse assim: eu queria que você tivesse morto, mas como você não está, só me dá minha herança que eu estou indo embora. Fez tudo aquilo que fez, foi embora, esbanjou todo o dinheiro. Mas a identidade dele, ele sabia quem era o pai dele. A identidade dele não se perdeu. Ele sabia quem era o pai. Ele conhecia o pai. E ele retorna para a casa do pai com essa certeza de que o pai o aceitaria de volta. E é o que acontece. Então, entender que não é mérito nosso. Logo, nós não temos com que nos gloriar, mas também não temos do que temer. Porque temos a certeza, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que a salvação é uma obra dele e que ele não vai não vai nos deixar de lado. Então, isto vai nos trazer confiança e esperança. Não apenas esperança, como eu já disse, a esperança de quem espera sentado, mas a esperança de quem caminha numa direção, num destino que ele não enxerga, para um caminho que ele não vê, mas com a certeza de que estará lá. A esperança de quem anda em meio à neblina, cruzando um vale com muita neblina, mas com a certeza do que ele vai encontrar do outro lado, mesmo sem ver o que realmente para onde ele realmente está indo. Então, é exatamente esta é a importância da gente ter clara a doutrina da justificação, de nós termos a doutrina da justificação, da graça clara para nós, de exatamente saber quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos corruptíveis, mas nós temos um Pai amoroso que está fazendo uma obra em nós. E aí, eu já falei sobre isto antes, a santificação, ela acontece, e a santificação é uma obra de Deus em nós, não é uma obra nossa. A santificação, ela acontece na vida do salvo.
Então eu não estou dizendo que a nossa vida não vai mudar, que você vai continuar fazendo as mesmas coisas, que você, aquele que rouba, continue roubando. Não é isso que o texto bíblico diz. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que aceitava propina, não aceite propina mais. Então, o texto bíblico ele mostra que existe uma evolução, existe uma mudança de vida qualitativa, ética, moral. Mas isto é uma obra de Deus em nós. Esta mudança só pode ser dada, construída, alcançada através do relacionamento genuíno com Deus, sabendo quem você realmente é, sem fugir disso, sem mentir para si mesmo, sabendo quem nós somos, mas também sabendo quem Deus é. Então não há nada o que temer. E aí vamos seguir em confiança e em esperança, prosseguindo para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é nos tornarmos parecidos com Ele. Ser discípulos de Jesus não é crer simplesmente que Jesus existiu, mas ser um discípulo de Jesus é repetir os seus passos. Ser discípulo de Jesus é segui-lo em cada passo que ele dá. Andar com quem ele andou. Isto é ser um discípulo de Jesus, isso é ser uma testemunha de Jesus. Então, não é simplesmente acreditar que ele existiu, é também viver da forma que ele viveu. Então, isto é o preço do discipulado. Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, comece negando-se a si mesmo. Comece abdicando do seu eu. Porque nós sabemos quem nós somos e sabemos de quanto mal nós somos capazes de fazer. Então nós vamos pegar a nossa cruz e seguir Cristo, repetindo os passos dele até o Calvário, aonde crucificaremos a nós mesmos, para que o novo homem gerado em Deus, a nova criatura gerada por Deus, possa florescer e viver através de nós. Amém, irmãos? Estamos trabalhando bastante esse tema, é um tema bastante importante, muito importante para a compreensão da carta de Paulo aos Romanos. Aqui nós vamos parar agora, né? E vamos começar a falar sobre um outro ponto, vamos para o capítulo 5, e aí vamos começar a cada vez mais entrar nisto que eu falei agora, sobre o que a salvação produz em nós, o que esta consciência da salvação produz em nós, o que sabermos que somos salvos muda no nosso modo de viver a vida, que é aí o que eu falei, somos salvos, e agora? O que nós vamos fazer? Posso continuar vivendo como eu vivi, louca e devassamente? Não. A salvação produz frutos. E quais são esses frutos? Aí agora a gente começa a entrar neste tema. Mas isto vai ficar para daqui a 2 semanas. Semana que vem teremos aula ao vivo, uma aula ao vivo, aula especial do Dia dos Pais. Então Marcelo Correia vai estar aí com a gente, nosso famoso Marcelo da Cláudia. Então, por hoje é isso. Acredito que o Senhor falou aos nossos corações e agora nós vamos continuar trazendo alguma coisa sobre justificação, mas nós vamos dar sequência agora com outros temas e incorporando outros temas. Amém? Vamos orar para encerrar a aula. Senhor, sabemos, Pai, que somos falhos, fracos e pecadores, Pai. Sabemos que nós não merecemos o Teu favor e que nós não somos dignos, Pai, da aliança que o Senhor fez conosco. Mas uma vez conscientes do Teu grande amor, uma vez conscientes da Tua misericórdia, uma vez conscientes, Senhor, de que o Senhor é um Deus perdoador, que não leva em conta os nossos pecados, Pai, nós agora prosseguimos com confiança para o alvo que é Cristo. Nós andaremos, Pai,
seguros de que o Senhor estará conosco e de que não importa aquilo que nós fazemos, Pai, ou viermos a fazer, isto não muda aquilo que o Senhor nos criou. Isso não muda, Pai, o propósito para o qual o Senhor nos criou, que é para a sua glória, Senhor. Então que nós possamos começar a viver, Pai, com esta consciência de que fomos criados para a sua glória e de que fomos chamados, Pai, para poder anunciar as boas novas a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, que nós não percamos, Senhor, essa perspectiva e que o Senhor possa aquecer os nossos corações, Pai, para que nós, como filhos pródigos, Senhor, que somos, possamos voltar, Senhor, para a tua casa com o coração quebrantado, Senhor, sabendo que o Senhor, o Pai bondoso e amoroso, sempre estará de braços abertos para nos receber, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. É um ótimo domingo a todos. Hoje à noite, culto de ceia. Estão todos convidados. Deus abençoe. Uma ótima semana. Amém.